Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. A palavra dessa noite está no Evangelho de Marcos. Aleluia. Tá por ali? Mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 66. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 66 diz assim: E estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a impetrar e a jurar: Não conheço este homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes, me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Aleluia. Santo é o teu nome. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa noite, pela Tua presença, pela vida dos meus irmãos. Senhor, agora fale conosco através da Tua palavra, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Abençoe, meu Deus e meu Pai, fale aos nossos corações e nos dê vitória através da Tua palavra, porque é a Tua palavra que liberta, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa nos alimentar através da Tua palavra, Senhor. Abençoe Teus filhos, continue cuidando e dando vitória no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Irmão, nós lemos aqui Marcos, capítulo 14, versículo 66. Mas aqui em Marcos 14, 27 diz assim, eu vou ler aqui para que vocês possam entender. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor das ovelhas e elas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira disseram todos que estavam ali. Aleluia. Irmãos, aqui está falando a respeito de Pedro. E está falando a respeito da palavra. Aqui nós vamos ver o Senhor avisando a Pedro que ele seria negado, que ele o negaria. E a gente vê Pedro falando que não iria negar Jesus, que estaria com Jesus, porque aqui está falando que primeiro o Senhor fala no 14, 27, que eles se escandalizariam, porque o pastor da ovelha ele seria ferido. E quando ele fosse ferido, as ovelhas iriam se dispersar.
E quando o Senhor estava me dando essa palavra, nós estamos vendo aqui o Senhor falando para Pedro o que iria acontecer. Só que esse acontecimento era algo que em Zacarias capítulo 13, versículo 7, já fala a respeito dessa palavra. Que ele feriria o pastor das ovelhas e as ovelhas se dispersariam. E eu fiquei pensando nessa palavra, quantas das vezes o Senhor não vai nos avisando aquilo que está por vir, aquilo que vai acontecer. Só que esse fato aqui seria algo para o nome do Senhor ser glorificado. Porque o Senhor, os profetas, Isaías já vinha falando. Então ele vinha falando com os discípulos também o que iria acontecer. E precisava acontecer para que o nome dele pudesse ser glorificado. E a gente vai vendo aqui nessa palavra que Pedro, quando ele fala que jamais o negaria, ele não sabia ainda o que estava por vir. Porque eles estavam acostumados a andar com Jesus, a ver todos os sinais e maravilhas que Jesus fazia. E de repente, eles veem Jesus sendo preso. Um Jesus que era poderoso. Porque até então, quando Jesus ia falando com eles, eles achavam ainda que Jesus seria o resgatador deles, que iria salvar eles do escravo romano, que eles eram escravizados. Eles ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham compreendido. Mas aqui a gente vê algo que o Senhor fala para Pedro, avisando a Pedro, para que Pedro soubesse o que iria acontecer. E às vezes o Senhor está falando, e nós não conseguimos entender. Mas aqui ele está falando que eles iriam se afastar, mas depois trariam eles de volta para Galileia. E foi o que aconteceu. E aconteceu isso por quê? Porque quando eles prenderam Jesus no Getsêmanes, eles se amedrontaram. Eles tiveram medo. Então cada um saiu para uma direção. E eu fiquei pensando quantas das vezes nós saímos da presença do Senhor, às vezes porque nos aborrecemos, às vezes porque uma irmã fala alguma coisa que não nos agrada, às vezes porque não nos cumprimentou. Tantas situações às vezes que acontece, que faz com que a gente se disperse, que faz com que a gente saia da presença do Senhor, que faz com que a gente não queira voltar mais para a presença do Senhor. Mas a gente vê aqui o Senhor falando algo para Pedro, avisando a Pedro o que iria acontecer, e eu li lá no capítulo 14:66 que realmente aconteceu. Mas era uma situação totalmente diferente da nossa, a qual estamos vivendo. E quando o Senhor estava falando dessa palavra, quantos pastores, irmãos, não têm caído? Quantos pastores, irmãos, quantas ovelhas, irmãos, que no momento que está ali, que está congregando, que se decepciona. Porque nós sabemos que ainda que seja pastor ou pastora, é ser humano, tem limitações, tem adversidade. É por isso que precisamos continuar orando pela igreja, orando pelos líderes, orando por aqueles que têm chamado, ministério, responsabilidade, porque não é fácil. E muitas das vezes o inimigo da nossa alma está intentando contra a igreja do Senhor, está intentando contra os servos do Senhor, aqueles que têm se prontificado. É por isso que a palavra vai dizer para a gente vigiar e orar. Nós precisamos ser vigilantes. Porque o inimigo das nossas almas, ele vem se apresentando e ele vem se manifestando de uma maneira, se nós não estivermos vigiando, a gente cai sim. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, aquele que acha que está de pé tem que vigiar. E quantas ovelhas já não se dispersaram? Quantas ovelhas já não saíram da presença do Senhor por causa dessas atitudes que têm acontecido? Pastores sendo feridos. Porque aqui era algo que iria acontecer, que já tinha sido dito, já tinha sido revelado, para o nome do Senhor ser glorificado. Porque ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando ele ressuscitou, ele se apresentou para os discípulos. Porque eu fiquei lembrando de Moisés. Quando o Senhor permitiu que Moisés acabasse a caminhada dele, a trajetória dele. Ninguém achou o corpo dele. Ninguém mais achou. Elias a mesma coisa. Ninguém mais viu. Mas Jesus não.
Ele se apresentou de novo para os seus discípulos, naquele momento difícil. E quando o Senhor estava falando dessa palavra, eu não sei o que cada um de nós ainda vamos passar. Mas nós precisamos entender que ainda que precisarmos passar, vamos ficar próximo do Senhor. Vamos ficar perto do Senhor. Vamos ficar confiando nesse Senhor. Porque nós não sabemos o amanhã. Ele diz que o amanhã pertence a Ele. Mas quantas situações às vezes a gente não vai vivenciar. E a gente vê aqui que Pedro, ele andava com o Senhor. Mas Pedro ainda não tinha tido um encontro verdadeiro. Pedro ainda era muito impulsivo. Mas ele precisou passar por essa situação para ele ter um encontro verdadeiro. Porque quando ele nega a terceira vez, ele lembra daquilo que Jesus tinha dito para ele. Que 3 vezes ele o negaria. E isso se cumpriu. Para que Pedro pudesse entender e compreender. Para que Pedro pudesse se arrepender e ter um encontro de fato e de verdade com esse Senhor. Então, irmãos, a gente vê aqui Pedro negando algo que Deus já tinha falado para ele. Quantas das vezes o Senhor não está falando e a gente vai agindo, e a gente vai fazendo, e a gente vai negando, e a gente vai se dispersando, e a gente vai se afastando. Mas não é isso que o Senhor quer, porque tinha um propósito, era um momento de perseguição. Era um momento que aquele a qual eles tinham depositado toda a sua confiança tinha sido preso ali no Getsemane. E a gente sabe que ele podia mandar milícias de anjo, ele podia sair daquela situação. Mas ele sabia que como filho, ele já sabia o que iria acontecer. Por isso ele não reagiu, porque era necessário que acontecesse tudo aquilo. Como muitas das vezes na vida da gente, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não sabe nem para que seja, mas às vezes é necessário passarmos. Muitas das vezes tem situações que a única coisa que o Senhor quer é nos aproximar dele. E era isso com Pedro, porque o Senhor tinha um chamado com Pedro, o Senhor tinha um chamado para Pedro. E Pedro precisou passar por essa situação. E ele fala assim, pode todo mundo te negar, mas eu não vou te negar. Às vezes, irmão, não é porque a gente quer fazer não, mas as coisas acabam acontecendo. E nem por isso Jesus deixou de amar Pedro. Nem por isso Jesus virou as costas para Pedro. Quantas das vezes tem pessoas que a gente confia, que a gente espera, que a gente acha que nunca vai nos trair, que a gente acha que nunca vai nos enganar, que a gente acha que nunca vai nos abandonar, e eles vão embora, e ele nos trai. Quantas das vezes nós não passamos por isso, e nós sofremos, nós nos decepcionamos, mas a Bíblia vai falar que maldito é o homem que confia em outro homem. A nossa confiança, em primeiro lugar, tem que estar no Senhor, para quando vier essas situações não nos matarmos. Quantas pessoas, por alguma situação que teve na igreja, que não quer nem mais saber de igreja, não quer nem mais saber do Senhor, não quer nem estar numa igreja. Porque nós sabemos que a igreja, irmão, a Bíblia vai dizer que somos nós. Mas o local onde nos reunimos, nós somos seres humanos. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Nós não vamos viver na prática do pecado, mas não tem uma igreja perfeita, irmãos. Mas se nós estivermos ali olhando para o Senhor, cada um vai passar pelo processo, cada um vai ser tratado, todos nós em áreas diferentes, porque o Senhor conhece a cada um de nós, mas nós vamos permanecer. Cada um vai viver o seu processo, vai passar pelo seu processo. E eu ainda digo que esse processo é experiência para cada um de nós. Porque é dentro dessa situação que você cresce, que você amadurece, que você tem experiência, que você aprende quem é esse Deus na tua vida. Porque se nós não passarmos por isso, irmãos, aí a gente escuta dizer que muitos irmãos é igual folha, o vento passa e leva. Não tem raiz, não consegue se firmar. O vento que vem leva, vai embora. Não enfrenta o processo, não passa aquilo que tem que passar. E aqui a gente vê o Senhor falando que Pedro negou. Pedro negou a ele. Mas foi o momento. E o Senhor entende às vezes o nosso momento. O Senhor entende as nossas limitações. O Senhor sabe porque Ele veio 100%. Deus, mas 100% homem também. Tanto que no Getsemane ele chora, ele se angustia,
ele transpira sangue, ele sente dor, ele ama, ele tem compaixão, ele tem as emoções dele também, como nós temos. Então nós vemos aqui o Senhor falando nessa noite, ele avisa. E se o Senhor está avisando, vigie. Se o Senhor está falando, fica atento. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Se ele está falando, vigia. Se ele está falando, não vá. Se ele está falando, não faça, não faz. Ainda que você não esteja entendendo. Porque quando ele está falando algo, ele sabe por que ele está falando. Às vezes nós não sabemos. A única coisa que você precisa entender, se o Senhor está falando que é não, é que não vai ser bom para cada um de nós. Não vai ser bom nem para mim, nem para você. Porque nem tudo que a gente quer, que a gente acha que vai ser bom para a gente, que nós achamos no natural, que é bom, vai ser bênção. E às vezes o Senhor vai falar que não. Às vezes vai falar, mas é uma porta que tá se abrindo. E o Senhor vai falar, não, mas não é para você entrar. Mas não é para você passar. Às vezes é num relacionamento, mas não é esse relacionamento. E é tão difícil a gente obedecer. É tão difícil a gente aceitar o não do Senhor. É tão difícil a gente compreender que o Senhor nos ama, que Ele se preocupa, que Ele quer o melhor para cada um de nós. Então Ele falar não para a gente hoje não quer dizer que amanhã Ele não vai falar um sim. Por isso que a palavra vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente não entende, mas obedece, a gente vai ver mais na frente que realmente que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para ele e para cada um de nós. Porque quando a coisa flui, quando a coisa acontece, a gente consegue entender realmente o Senhor tinha razão. E glória a Deus quando a gente atenta para ouvir a voz do Senhor. Pedro, ele foi aqui avisado. Mas aconteceu porque era algo que era necessário que acontecesse. Porque eles não esperavam. Ainda que Jesus falasse de ressurreição, ainda que Jesus falasse da morte, ainda que Jesus falasse que voltaria para o Pai, que não deixaria eles órfãos, como no livro de João, eles não conseguiram entender. Eles não entenderam, eles não compreenderam. E precisou vir essa situação porque tinha que se cumprir as Escrituras. Ele precisava morrer para ressuscitar ao terceiro dia. Para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Para que o véu pudesse ter sido rasgado. Para que hoje você possa ter o seu relacionamento, a sua intimidade. Sem precisar que alguém vá por você. Que alguém ore por você. Porque ainda que eu possa estar orando por você, mas você também precisa ter a sua intimidade. O seu relacionamento, o seu momento com Deus. E como é bom quando a gente ensina isso para os irmãos, porque hoje também a gente vê pessoas mostrando ou se apresentando ou agindo de uma forma que a pessoa tem que ser dependente à minha oração, a pessoa tem que seguir tudo aquilo que eu falo, a pessoa tem que ouvir. Não, nós precisamos seguir ao Senhor, ouvir ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque Ele é que é santo, Ele que é perfeito. E quantas das vezes a gente não vê pessoas presas ao homem, porque ora, porque profetiza, porque fala alguma coisa, não busca na palavra, não testifica na palavra, não vê se vem do Senhor. Quantas coisas nós vamos vivenciando. Mas nós precisamos buscar esse Senhor. E o Senhor está avisando, foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração, para cada um de nós, para vigiarmos. Se amanhã vier os dias maus, não saia da presença dele, não corre para mais perto dele, porque ele vai te dar força, ele vai te dar coragem, ele vai ministrar no teu coração, ele vai mostrar para você que não é o fim, porque muitas das vezes é algo que precisa acontecer para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor organize algumas coisas que estão fora do lugar. Mas o muito importante é entendermos que o Senhor, ele não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos dando oportunidade. O Senhor continua falando aos nossos corações. É como ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Como ele falou para a mulher de Samaria: onde está o teu esposo? E a gente vê o amor e a graça e a misericórdia desse Senhor. E como é bom quando nós temos esse Senhor. Pedro
Pedro tinha, Pedro andou com ele, mas Pedro precisava se converter, porque Pedro seria um grande evangelista da igreja daquela época. E quando o Senhor está nos preparando, o Senhor nos lapida. O Senhor vai nos lapidando. O Senhor vai permitindo situações que muitas das vezes nós gememos e choramos, mas com a presença do Senhor, glorificando ao Senhor. Então não é para você se afastar, é para você vigiar, é para você querer estar perto, é para você buscar o Senhor enquanto pode achar, é para você se preparar para os dias maus, porque dias maus vêm para todo mundo, e a pior coisa, os dias maus chegar na tua casa e você não ter um respaldo espiritual, porque aí você começa a orar, você não sente a presença de Deus, você começa a orar, você não entende, você não compreende, você não tem sensibilidade para ouvir esse Senhor. E como que você vai se acalmar? E como você vai se aquietar? E como você vai esperar? E como você vai ter certeza que ainda que você esteja passando por alguma situação difícil, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua agindo. Eu sempre falo, está em silêncio o Senhor contigo, você acha, você pensa que nós achamos, mas você não precisa ficar em silêncio com Ele. Você não precisa. Você tem que querer abrir os lábios para esse Senhor, falar com esse Senhor, adorar a esse Senhor. Ah, não está sentindo? Sim, eu quero sentir. Eu quero ouvir. Eu quero aprender. Eu quero conseguir. Eu quero me firmar. Eu quero uma mudança. Eu quero uma transformação. Nós precisamos desse Senhor. Pedro precisava desse Senhor também. Pedro precisou ver que depois que ele negou, que ele chorou amargamente. Imagine aquele sentimento de Pedro, porque Pedro estava do lado dele, Pedro estava falando, eu não vou te abandonar, se precisar eu morro por ti. Só tem um, irmãos, que morreu por nós, na cruz do Calvário. Só tem um que a gente sabe, Jesus morreu por nós. Eu sei que uma mãe, quando é mãe, ela faz tudo por um filho. Quando ela é mãe, porque tem mães e mães. Ela morre. Se ela tiver que entrar num lugar para resgatar o seu filho, ela resgata. Só isso, porque fora disso não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém. Às vezes não tem nem mãe que faz uma coisa dessa. Mas o Senhor morreu por nós. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, e Ele está falando nessa noite, Ele está avisando para cada um de nós, vigiai e orai, buscar enquanto me pode achar, invocar enquanto estou perto. Ele está falando isso para cada um de nós nessa noite. Ele está falando que virá dias maus, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Quando vier, vai vir a intimidação, vai vir muitas das vezes a insegurança, vem o medo, mas aí a gente lembra da palavra que diz que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Aí a palavra começa a falar aos nossos corações, porque aí a gente começa a lembrar do que a palavra diz, e a gente vai suportando, e a gente vai caminhando, e a gente continua exercendo o chamado, o propósito que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não vamos dispersar, nós não vamos fugir, nós não vamos correr, nós vamos ficar na posição a qual o Senhor tem nos colocado e deixar o Senhor fazer aquilo que cabe a Ele, e aquilo que cabe a cada um de nós faremos, porque quando o Senhor ressuscitou, que Ele encontrou com os discípulos, Ele mandou um recado para Pedro, diz para Pedro, está lá também. Eu acredito que aquilo que Pedro precisava ouvir, porque ele sabia o que ele tinha feito, ele tinha negado Jesus. E ele chora, ele se arrepende. E o Senhor lembra dele também, porque sabia que Pedro era um deles. O Senhor não quer que nós estejamos de fora, não. O Senhor quer que todo mundo esteja dentro da arca. O Senhor quer que todo esteja na presença dele. O Senhor quer que a gente conheça Ele, confie nele, dependa dele. O Senhor quer fazer uma obra em cada um de nós. O Senhor quer trabalhar na nossa estrutura emocional para quando vier os dias maus, você conseguir suportar. E suportar quando muitas das vezes aquele que você achava que jamais iria te trair, jamais iria te abandonar, você suportar. Porque quantas pessoas estão doentes, irmãos? Porque não imaginavam
tem alegria, não tem paz. Porque o inimigo da nossa alma, nesse momento, ele fica te atormentando o tempo todo. Já perdeu, não tem mais jeito, não tem solução. Mas graças a Deus, nós temos um Deus que avisa. Ei, não vai por esse caminho. Está em dúvida para tomar uma decisão? Está em dúvida para dar um passo? A Bíblia vai dizer que na dúvida é melhor não fazer. Não faça. Espera mais um pouco, ora mais um pouco, medita na palavra, pede a confirmação, vai jejuar, vai buscar esse Senhor. Mas quando você já estiver fazendo isso, também prepara o teu coração para ouvir o não do Senhor. Porque quantas das vezes a gente está se programando e o Senhor fala, eu não estou no negócio, não é por essa porta, não é por esse caminho. A gente fica triste às vezes, fica. Mas aí também tem aquele momento que a gente compreende, se não é por esse caminho, se não é por essa porta, é porque o Senhor tem algo melhor. Que Ele sempre tem o de melhor para cada um de nós. Então hoje o Senhor está nos avisando, irmãos. O Senhor está falando com cada um de nós. Buscai a Ele, vigiai e orai. Precisamos estar na torre de vigilância. Quantas pessoas foram dispersas? Quantas igrejas fecharam as portas? Quantos escândalos, irmãos? Porque o dia que a gente começa a achar que porque o Senhor usa, porque você canta, porque você toca, porque você prega, e você achar que você não depende mais desse Senhor, pode ter certeza que é um caminho para a queda. Porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. E sempre tendo convicção que sem Ele, como no livro de João fala, sem Ele a gente não pode fazer nada. Então esteja atento, que nessa noite a sua sensibilidade venha aflorar. Para quando o Senhor falar, volta, volta, fica, fica, vai, vai, fala, fala, fica em silêncio, fica em silêncio. Não ultrapasse, não queira fazer aquilo que não te cabe. Aí eu lembro de Saul, a intimidação, uma guerra que ia se iniciar. Todo mundo se dispersando. Saul foi fazer o quê? O sacrifício. E não cabia a ele. Porque o sacrifício era feito pelo sacerdote Samuel. Irmão, vai ter momento que a gente vai ser pressionado. Porque Saul, ele viveu isso. Saul, ele era rei. Ele não foi chamado como sacerdote. Ele não podia oferecer sacrifícios a Deus. E a pressão vem, irmãos. A intimidação vem. A cobrança vem. Mas se você sabe quem você é, você não vai deixar nada disso para ferir os princípios da palavra. Tu vai confiar até o fim. Samuel não chega. Vou fazer aquilo que não me cabe, mas que cabe ao sacerdote. Quando ele fez o sacrifício, quando ele ofereceu o holocausto, Samuel chega, Saul, o que tu fizeste? Por que tu fez isso? Hoje seria confirmado o teu reino passa das tuas mãos, porque não cabia você fazer isso. São tantas coisas que nós vamos vendo. Aí a gente vê Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, fornalha. Não vai adorar a estátua do rei? Vai para a fornalha. Aumenta o grau da quentura da fornalha. Você tem certeza que teu Deus vai te livrar? Não, eu não tenho certeza. Mas eu vou crer. Eu não vou adorar outros deuses. Eu não vou adorar essa estátua. Se ele me livrar, nem se não livrar também, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Nós precisamos saber para onde nós iremos. Porque aí a gente não vai se corromper, a gente não vai deixar intimidação, a gente não vai deixar as vozes estranhas fazer com que a gente fira os princípios da palavra. Então que nessa noite, que você saia daqui atento. Não tenha medo de dias maus, não, que vem para todo mundo. Creia que o Senhor, Ele vai passar contigo em qualquer situação. É isso que a gente precisa ter certeza, é isso que a gente precisa ter convicção. Ele não vai te abandonar. Muitos deixarão, muitos vão te abandonar, muitos não vai nem atender o teu telefone, porque sabe que você está com problema. Porque a gente escuta assim, já basta os meus problemas.
E eu nem acredito que as pessoas estejam má agindo assim, não. São pessoas, às vezes, que não têm estrutura, não foi chamado, não está qualificado para te orientar também. Porque até isso a gente precisa também entender, porque você não pode querer orientar uma pessoa ou dar algo para uma pessoa que você não tem. Que ao invés de você ajudar, às vezes você só vai piorar com aquilo que você vai falar. Então que nessa noite, ouça esse aviso que Deus está falando. Entenda o que Deus está falando com cada um de nós. O Senhor não abandonou Pedro, não. O Senhor não rejeitou Pedro, não. O Senhor não deixou Pedro de fora, não. O Senhor sabia quem era Pedro. Sabia das limitações de Pedro. Mas o Senhor amava Pedro e o Senhor sabia quem Pedro seria. Hoje, muitos podem olhar para cada um de nós, não dá nada. Pelo histórico que já tivemos. Mas se o Senhor estiver te olhando e já tiver falado, vai ser um grande pregador. Vai ser um grande evangelista. Vai ser um grande músico. Se Ele já liberou essa palavra, só aceite, irmãos. Se Ele já liberou a teu respeito, se Ele não está preocupado com aquilo que a gente já fez, mas Ele está te chamando, Ele está te atraindo, abre o teu coração e vem. Vem que o Senhor vai garantir. Vem que o Senhor é poderoso para escrever uma nova história. Vem que o Senhor é fiel para fazer coisas novas, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Então que nessa noite, se você já negou, se você se dispersou, eu não preciso saber o que já aconteceu, eu sei que o Senhor está falando nessa noite. O Senhor está avisando. E o Senhor está falando. E o Senhor está falando, vem. Está doendo, está chorando. Fica pertinho do Senhor. Ele tem remédio para a tua ferida. Ele tem remédio para a tua dor. Porque tem hora que não é amigo. Tem hora que não é filho. Tem hora que não é esposo. Tem hora que não é conta bancária. Tem hora que não é status. É só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Que te conforta, que te consola, que te anima, que te renova, que te fortalece. Às vezes o mundo todo está contra. Os olhares são olhares de acusações. Mas o Senhor está falando, você é importante. Nós somos importantes. Ele continua nos amando. Ele nos amou primeiro. Ele vai nos dar crédito. Ele vai nos colocar numa posição de honra. Ele vai nos tirar dessa posição de humilhação. E o nome dele vai continuar sendo glorificado. E assim foi com Pedro. Pedro negou, Pedro chorou, Pedro se arrependeu. Mas Pedro foi um grande evangelista em prol do reino. Foi usado por Deus tremendamente. Às vezes tem situações que a gente vai vivenciar, até para receber uma unção, um chamado e um ministério. Irmão, quem tem chamado, quem tem ministério, não adianta. Não vai ser de qualquer maneira. Não vai ser você sendo provado. Tem hora que a gente sente que a gente está dentro de uma peneira. O Senhor está peneirando a gente, mas glória a Deus por isso. Porque quando o Senhor nos tira dessa situação, o nome dele vai ser glorificado, porque você vai ser instrumento para o reino dele e para outras pessoas que estão necessitadas de ouvir as boas novas que o Senhor tem colocado no teu coração. Vamos ficar de pé. Aleluia. Por que você está chorando? Está chorando por quê? Se você tem um Deus. Não deixe essa situação fazer com que você esqueça que você tem um Deus, não. Tem momento que o nosso choro é de dor, irmãos. É de medo, é de angústia, é de aflição, é de sofrimento, mas também tem momento que o nosso choro é de alegria. Tem momento que o nosso choro é um choro de você poder estar sentindo a presença de Deus na hora do louvor, na hora da oração. E é tão lindo quando você consegue sentir essa presença. Porque é essa presença que te coloca de pé, essa presença que te consola, essa presença que te conforta, essa presença que faz com que você se anime de continuar nessa jornada. Creia que você tem um Deus. Todos nós que estamos aqui. Se nós estamos aqui, se o Senhor te trouxe, se o Senhor tem te trago,
Se o Senhor tem te levado a outros lugares, se você tem ouvido essa palavra, pode ter certeza. É porque nós somos importantes. É porque o Senhor nos escolheu. É porque o Senhor nos chamou. É porque o Senhor conhece cada um de nós. É porque o Senhor não está olhando só o hoje de você, não. O Senhor está te vendo mais à frente. Um homem, uma mulher cheio da autoridade, cheio de ousadia, anunciando o reino, anunciando a volta do Senhor. E graças a Deus por isso. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração.